Olá, gente. Meu nome é Júlia Bortolini, sou estudante de medicina veterinária e hoje eu vou apresentar um seminário para vocês sobre a coalhada para a disciplina de inspeção de alimentos de origem animal, que é ministrada pelo professor Dilei Donatelli. Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje? A gente vai entender um pouquinho o que é esse alimento, o que é coalhada. Vamos entender como é a elaboração dela, a fabricação dela. Vamos entender também como ela é definida, descrita no regulamento, nas normas, nas instruções normativas e como ela é inspecionada no nosso país. Então, a coalhada, ela é um tipo de leite fermentado. Ela está no grupo desse leite fermentado. Alguns autores falam que ela é a parte sólida do leite, ou seja, aquele leite que sofreu uma coagulação. E ela também é um alimento de alto valor nutritivo. A coalhada, ela é definida pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Alimentos como um alimento cuja a fermentação se realiza por cultivos individuais ou mistos de bactérias mesofílicas produtoras de ácido lático, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente na parte de fabricação. Aqui eu trouxe para vocês o Diário Oficial da União, onde ele mostra a Instrução Normativa número 72, de 24 de julho de 2020, onde nós temos o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, o RTIQ, que fala sobre a qualidade e os requisitos que cada alimento deve apresentar, especificamente o leite fermentado, né? Que é onde a coalhada está inserida. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre o regulamento e os ingredientes obrigatórios que a coalhada precisa ter é leite ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de gordura, cultivos de bactérias láticas e ou cultivos de bactérias láticas específicas, vai de cada empresa a adicionar, né, essa bactéria, escolher qual bactéria utilizar. Ingredientes opcionais que o regulamento vamos dizer assim, permite que você adicione a coalhada. Leite concentrado, creme, manteiga, leite pó, caseinatos alimentícios, frutas em forma de pedaços, entre muitos outros alimentos. Eu só coloquei alguns aqui para vocês entenderem que vários alimentos podem ser adicionados, que são opcionais. E a gente entende também que alguns são adicionados porque precisa mesmo, não porque é algo opcional, entendeu? Mas que é preciso, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. Esse leite, essa coalhada, ela precisa ter alguns requisitos, ela precisa ter algumas características. Por exemplo, as características sensoriais. O aspecto da coalhada, ela pode ter consistência firme, pastosa, semissólida ou líquida. A cor pode ser branca, pode ser não, tem que ser branca ou de acordo com a substância que a sua empresa adicionou. Então, se adicionou algo que é vermelho, ela precisa ter a cor vermelha, não pode ter outra cor. Odor e sabor característicos ou de acordo com a substância também alimentícia ou aromatizante, saborizante que você adicionou à coalhada. Características físico-químicas que também precisa ter. Acidez, aqui a gente tem como medida grama por a cada 100 gramas. Então, de 0,6 a 2 gramas. Proteínas láticas, mínimo de 2,9 gramas. E aqui, caso você tenha com creme integral, parcialmente desnatado, varia entre 6 gramas, 3,59 gramas, 0,6 a 2,9 gramas, máximo de 0,5 gramas. Essa é a matéria gorda láctea, ok? Outra coisa, a coalhada ela precisa ter acidez de 0,6 a 2, etanol 0, não pode ter etanol. Na segunda tabela, a gente vê que as bactérias láticas totais pode ser de mínimo de 10 a sexta.
e contagem de leveduras específicas, 0. Essas aqui são tabelas específicas da coalhada. Antes eu tinha mostrado do leite fermentado, tá bom? Só pra gente entender um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho da fabricação, que eu acho muito importante, muito legal essa parte. Primeiro passo, a coalhada, ela é de fato leite. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é selecionar o nosso leite. E esse leite tem que ter alguns requisitos, como acidez inferior a 20 graus do Ornick, aroma e sabor normais, característicos do leite mesmo, alto teor de sólidos solúveis, ou seja, algumas empresas adicionam leite concentrado, leite em pó, aqueles que eu falei que são opcionais, mas que às vezes precisam mesmo adicionar. A ausência de substâncias inibidoras de enzimas, essas substâncias elas podem atrapalhar, né, nossa elaboração, nossa fabricação. A ausência de micro-organismos patogênicos, que é o próximo passo que eu vou falar como que as empresas fazem para que esses micro-organismos não apareçam. Teor de gordura padronizado. Aqui, ó, pasteurização do leite. Esse é o principal objetivo da pasteurização mesmo, é que patógenos não apareçam no nosso leite, ou que morram, né? Então, a gente faz a pasteurização do leite, que é onde a gente eleva a temperatura e depois resfria esse leite. O terceiro passo, fermentação para elaboração da coalhada, é a parte principal. Fermento lático. Esse daqui é algo de natureza biológica mesmo do leite, onde é que as bactérias, elas utilizam da lactose, que é o açúcar presente no leite, e consomem esse lactose e fazem dela o ácido lático. Então, transforma esse açúcar em ácido láticos e em compostos aromáticos, como o acetaldeído, o etilbutirato, entre outros. É um processo de incubação, esse é o nome desse processo. Algumas coisas que influenciam no desenvolvimento da acidez final é a temperatura, o tempo e a quantidade de fermento utilizado na elaboração da coalhada, tá bom? Outra coisa, fermento para uso direto. Algumas empresas, elas querem acelerar esse processo de incubação, né? Então, elas acabam adicionando o fermento na própria fermenteira mesmo, que é chamado de DVS, esse fermento, onde tem um alto teor uma alta concentração de bactérias e elas acabam dispensando todas as etapas de preparo em escala industrial, que é interessante para as empresas, né? Aí aqui é só um resuminho, incubação das bactérias, onde a gente tem a seleção do leite, depois a gente tem a pasteurização, o fermento será inoculado em uma temperatura pré-determinada até atingir o ponto ideal de fermentação. E a temperatura ideal será dependente das bactérias utilizadas, então cada bactéria precisa de uma temperatura. Por isso, consultar o fornecedor. Isso daqui é mais um resuminho mesmo. Quebra e resfriamento da coalhada. Depois dessa fermentação, a gente vai quebrar para que a gente tenha uma textura homogênea. Então, faz uma quebra mecânica. E resfriamento. A gente coloca essa coalhada de 20 a 24 graus, sem ultrapassar 30 minutos. E interessante que eu coloquei tipo uma curiosidade. O sabor característico da coalhada, que eu falei já, que é o acetaldeído, ele só surge 12 horas depois do resfriamento. Então, por isso que a coalhada ela não pode ser consumida antes de 12 horas após o resfriamento, tá? Agora, o armazenamento e durabilidade da coalhada. A coalhada ela precisa ficar em câmara fria, de 2 a 5 graus. Ela vive 30 dias de prateleira e ela precisa ser, para consumo, ela precisa estar numa faixa de 10 a 12 graus Celsius. É interessante, né? Para que o sabor seja mais apreciável. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de inspeção, segundo a portaria MAPA, número 05/1983. Então, caso o nosso produto lácteo fermentado, no caso a coalhada, ela tiver algum desses tipos de ocorrência que eu vou citar para vocês, ela vai ter um aproveitamento industrial ou uma destinação.
e a gente vai entender um pouquinho qual seria esse aproveitamento industrial ou destinação caso eles existam, ok? Então vamos lá. Ocorrências. Se a minha colhada tiver alguma impureza, algum outro atributo sensorial anormal, ou seja, uma característica do leite, por exemplo, da colhada, por exemplo, o odor estranho, nada característico, o sabor nada característico, então ela vai ter uma consequência. Acidez fora do padrão, como eu já disse para vocês, ausência ou inviabilidade da microbiota específica, substâncias estranhas à composição do produto, tufamento das embalagens ou embalagens defeituosas. Às vezes você pega no mercado uma embalagem que esteja estufada, né, a tampinha dela esteja estufada, e isso vai ter uma consequência também. Resultados microbiológicos acima dos limites permitidos. Enfim, se houver alguma dessas ocorrências, esse alimento, a coalhada, ela não vai ter nenhum aproveitamento industrial e a destinação dela, em todos os casos, vai ser inutilização do produto e produto não pode ser comestível de forma alguma. Agora, os critérios microbiológicos, segundo a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, número 12 do 2 de janeiro de 2001. Então, como a coalhada ela está dentro do grupo de alimentos de leite fermentado, então a gente vai ver como que ela como o critério microbiológico é desse grupo. Então, vamos lá. Qual micro-organismo? Coliformes a 45 graus Celsius por grama. No número de 5 amostras, olha lá, tolerância para amostra representativa. No número de 5 amostras, você pegou 5 produtos ao acaso. Duas dessas 5 amostras pode ter menos de 3 a 10 coliformes a 45 graus por grama. Entenderam? Então, esse é o limite para que esse alimento possa ir para o mercado, possa ser consumido, entende? Isso é uma tolerância que eles permitem que esse alimento tenha. Agora, os critérios microbiológicos para o RTIQ, que eu já falei para vocês, lembra do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Alimento? Por exemplo, para a coalhada, agora, de novo, os coliformes só que é 30 graus Celsius. No número de 5 amostras, eu posso ter duas entre 10 a 100 micro-organismos por grama. Coliformes a 45 graus, de 5 amostras, eu posso ter duas com menos 3 a 10 por grama. Isso tudo tem uma situação, uma categoria que ela se encaixa. 4, entendeu? É uma categoria, assim, razoável. Bolores e leveduras, de 5 amostras, posso ter duas de 50 a 200 micro-organismos por grama. Então, micro-organismos, no caso, os bolores e leveduras por grama. Então, isso aqui é uma tolerância, né, que poderia ter. Então, gente, eu agradeço pela atenção de vocês, agradeço pela paciência de ter chegado até aqui. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, estou disponibilizando meu e-mail, juliabortolini13@icloud.com. Qualquer coisa, pode me mandar o e-mail mesmo, tá? Muito obrigada. Então é isso, turma. Até mais.